O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra é uma luz para os meus passos. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos a 25ª semana do tempo comum. É perceptível como nosso Senhor Jesus, ele catequiza os seus apóstolos, desde o encontro e o diálogo com nosso Senhor e Pedro, na 24ª semana, como também na percepção de Jesus ao ver os seus apóstolos ou discípulos ainda em caminhada, sabendo que o lugar de Pedro estava ameaçado pelo posicionamento que Jesus teve com ele, apenas o formando a caminhar atrás dos mandamentos da lei de Deus, ou tendo os mandamentos da lei de Deus à sua frente, os discípulos enganam-se e começam a discutir quem era o maior. E São Tiago colocava que a origem destas discussões, brigas, intrigas, era justamente a ação do anticristo na vida comunitária. Caríssimos e amados irmãos, nosso Senhor Jesus ainda ordena a vida dos seus apóstolos, pedindo que eles não levem o que é supérfluo no caminho, e deu-lhes a autoridade sobre tudo, como diz a palavra de Deus, sobre os demônios, curar doenças, proclamar o reino de Deus, curar os enfermos, e que não se preocupasse com aquilo que iria levar pelo caminho, sacola, pão, 2 túnicas, entrassem nas casas, recebessem o ordenado pelo seu ofício de pregadores do Evangelho, que era a providência de Deus, o alimento, a coleta, a oferta, e aqueles que não acolhessem a palavra do reino de Deus, que meditamos hoje na primeira leitura. A palavra de Deus é comprovada, ela não está flutuando, ela está encarnada hoje na vida dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, principalmente, a palavra é dada aos seus ministros ordenados, aos sacerdotes, ao diácono que traz a missão da proclamação do Santo Evangelho na Sagrada Liturgia, e também na vida dos leigos. Esta palavra, amados irmãos e irmãs, ela orienta para que a gente chama de o espírito, a alma de todo apostolado. Imaginemos sermos enviados por Deus
a viver um exercício, uma tarefa, uma obra. Simplesmente Jesus olhou para aqueles homens simples e lhes confiou uma obra, uma tarefa. E isto é belíssimo. Perceber que Jesus, Ele quer uma igreja, que Nosso Senhor, Ele quer a sua presença, e que, querendo que a palavra fosse proclamada, Ele entende que a fé das palavras proclamadas, da palavra proclamada, ela gera uma fé naqueles que a escutam, de modo que compreendemos que a fé, ela entra pelos ouvidos e ela é performática, porque ela transforma a noção que temos de Deus por meio da transformação da consciência em algo que a gente chama de noia, nous, que quer dizer alma racional, é uma metanoia para além da mentalidade material, daquilo que vemos como obra criada. A fé da igreja conduz-nos para uma missão sobrenatural, de modo que não podemos nos apegar às obras de Deus por meios materiais. É muito fácil comprar uma festa de padroeiro. Quanto custa? Custa tanto. É muito fácil alugar matéria para compor uma festa. Quanto custa? Agora, custa salvação, que cada um sinta-se na missão de fazer a igreja acontecer. A fé piedosa da Imaculada Conceição se encarnar em nossa comunidade, gerando comprometimento pessoal, conversão, de modo que tudo aconteça a partir da minha entrega, da minha oferta, do meu animar. A alma do apostolado é isso. Irei orar, irei parar, e a minha oração inspirará. Oração, sacrifício, testemunho e missão. Então, amados, a alma de todo apostolado, e é para isso que nosso Senhor Jesus, Ele olhando para os seus diz: não leveis nada, suas próprias seguranças, abandone, deixe tudo. Em qualquer casa, todos aqueles que vos acolherem e sairdes daquela cidade, sacudir a poeira dos pés, como protesto contra eles. Então, amados irmãos e irmãs, a minha comunidade, a minha igreja, ela irá protestar contra aqueles que não acolhem a palavra de Deus, por meio dos seus missionários que de longe vêm, que deixaram terras, pais, mães, casas, tudo, para anunciar a palavra de Deus. Logo, se a minha comunidade ela é uma família espiritual, ela é amiga da palavra de Deus, e se a minha comunidade ela é uma só família, mais fácil ainda deverá ser a nossa comunhão para a realização da nossa igreja e do reino de Deus em minha comunidade, e não ao contrário, não um fechamento obscuro, cheio de malícias, de olhares, de percepções. Vamos fazer desse jeito? Não. Então, amados, quanto maior o nosso vínculo, deverá ser a nossa renúncia, porque Jesus falou para os seus:
deixe tudo, não leves nada no caminho. Então eu esqueço na minha comunidade que eu tenho pai, que eu tenho mãe, que eu tenho filho, porque aqui eu sou uma alma que pede a salvação a Cristo. E essa consciência de saber que a minha comunidade, ela me deserda do direito de eu ter vínculos familiares, isto aconteceu com os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E com o próprio Senhor, quando estava junto na sinagoga e disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. O que foi que nosso Senhor Jesus disse? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra. Então, amados, quem me salvará não vai ser a minha família. Quem vai me salvar é Jesus Cristo. E terei palavras de ordem para quando os meus estiverem em pecado mortal. Poderei exortar aqueles meus: mamãe, papai, minhas irmãs, meus irmãos estão em pecado mortal? Aqui irei ajudá-los. Para muitos é um atrapalho dizer a verdade dentro de casa. Para a minha família é salvação. Então, amados, quando eu exorto os meus, eu busco a salvação das almas dos meus. E Jesus deu esta autoridade aos seus discípulos sobre todos os demônios, para curar doenças. E sabemos que a maior doença de uma família é o pecado. Então eu esqueço que eu tenho vínculos e laços familiares e penso que todos são meus irmãos, e muito mais, eu amplio estes laços para outras famílias, de modo que eu não tenho uma pequena família, mas uma grande família de cristãos. Amados, a palavra de Deus, ela nos desinstala das nossas seguranças. Ela me coloca, sim, um desconfiômetro daquilo que eu estou sendo dentro de casa. Se eu estou sendo sinal de salvação ou se eu estou sendo sinal de condenação, conivente com o erro e com o pecado. Ah, padre, mas o que é pecado? O que não é pecado? Amados irmãos, coloquemos a mão em nossa consciência e ouçamos mais uma vez: aquele que escuta a minha palavra é meu pai, é minha irmã, é minha mãe. E a palavra de Deus, ela é muito clara em ordenar o que não é e o que é errado. Basta pensarmos: peraí, eu estou amando verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas? Peraí, como é que a minha vida se encontra? Vamos fazer o inverso. Como é que a minha vida ela se encontra? Eu estou muito tranquilão na vida, estou felizão, está tudo bom demais. Então, peraí, se eu estou relaxadão, né? Parece que a minha vida ela não tem uma raiz nos mandamentos da lei de Deus, que está tudo bom demais. Indiferente aos sofrimentos dos irmãos, dos outros. Estando eu bem, tudo vai bem. Será? Isto é um sinal de que se eu estou vivendo ou não os mandamentos da lei de Deus. Esta é a falta de compromisso. Agora, o excesso de compromisso nunca é um excesso. É um testemunho. É um testemunho. Então, amados irmãos e irmãs, se eu estou tranquilo demais, se a minha vida está boa demais, se eu não estou querendo saber de como é que vai a vida daquele que está sofrendo, daquele que sofreu, então alguma coisa
espiritualmente não está bem. É preciso, então, despertar a consciência nos mandamentos da lei de Deus. E como é que eu desperto essa consciência? Naturalmente, amados, quando nós despertamos a nossa consciência, começamos a nos fazer perguntas. Nunca ninguém lhe perguntou na sua casa sobre se você está em pecado mortal? Nunca ninguém lhe perguntou na sua casa se você realmente ama a Deus? Nunca lhe perguntaram na sua casa, ao seu esposo, à sua esposa, se você realmente os ama acima de todas as coisas? E em relação aos outros, pelo vínculo do matrimônio, incondicionalmente você ama sua esposa? Incondicionalmente você ama seu esposo e os seus filhos, ao ponto de feri-los com a verdade para salvá-los? Ou está tudo bom demais? A coisa, amados irmãos e irmãs, dentro da família cristã, dentro da comunidade, é muito mais do que a gente pensa ser, do nosso jeito naturalzão de ser. É preciso, amados, compreender que a obra de Deus, ela é sobrenatural, que a edificação de uma igreja, ela é sobrenatural, e não são os nossos esquemas que faz acontecer a igreja, muito menos ela não precisa de nós. Nós é quem precisamos da igreja. Que igreja? Essa que a gente abre as portas, se senta e se encontra, conversa e ri? Ou essa que a gente utiliza para expulsar o mal de dentro de nós? Porque parece que o evangelho de hoje está nos colocando uma certa gravidade na vida dos 12. Autoridade sobre os demônios, curar doenças, proclamar o reino de Deus, curar enfermos. Se na nossa comunidade isto não acontece, parece que nós estamos vivendo algo muito natural. Abriu, fechou, fechou, abriu, marcou, chegou, dividiu tarefas, realizou, depois vai para casa, bateu papo. Parece que alguma coisa precisa de acontecer para sentirmos um certo choque de realidade, um choque de uma fé ardente dentro do coração, de modo que, mesmo dentro de casa, estou lá com a minha família, padre, por exemplo, ele pode rezar uma missa com sua família, sozinho também, com mais uma pessoa, e sentir toda esta unção, a consagração do corpo e do sangue de Cristo acontece ali. Mas é preciso ter a minha alma, o apostolado, nela, vida de oração, vida de sacrifício, testemunho e missão. Sem oração, sacrifício e testemunho, que é martiria, morrer pelo reino, a missão é ínfima, pequena, não acontece. A gente vê apenas um rastro. Eita, uma igreja está ali no meio da pista, né? Cadê os fiéis? Cadê a vida? Não precisa disso não. Precisa disso não. Né? Coração de Jesus, com coroa de espinhos, chagado. Não precisa disso não, Jesus. Inclusive, uma pessoa que foi numa venda de testemunho alguns dias, a pessoa chegou lá na loja de artigos religiosos e disse, isso foi a dona, né, que me contou, olha, eu vim comprar uma cruz. Certo, pegou o crucifixo e foi. Não, eu não quero não, esse é uma cruz sem Jesus.
Eu quero uma cruz sem um crucificado. Porque essa é muito sofrida, não precisava Jesus passar por isso, meu Deus. Não só a cruz mesmo, para eu não lembrar que ele sofreu tanto. Aí a pessoa disse, padre, eu falei para ela, mas veja, a cruz é justamente para eu lembrar que ele sofreu tanto. E eu não só lembro no passado, hoje, no presente, se eu transgredi os mandamentos da lei de Deus, os 10, eu fiz ele sofrer hoje. Por isso que a gente começa a missa com o ato penitencial. E por isso que a gente faz o ato de contrição, para que a gente não, e pede à Virgem Maria que me proteja, Nossa Senhora, para que eu não faça o vosso filho sofrer. Proteja ele de mim, que muitas vezes o faço sofrer. É assim, amados irmãos e irmãs. Então o mundo não quer uma fé de um Cristo crucificado. Fé light, tranquila. E que Deus nos livre deste grande mal. Que possamos acolher a força desta palavra que nós acabamos de escutar e ouvir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.